E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC. Acabou agora, alguns instantes atrás, no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 1. Jogo válido pela fase de classificação do Campeonato Paulista. E aí, gente, antes da gente analisar o jogo, eu preciso comentar a respeito da arbitragem. Eu odeio falar sobre árbitro, odeio falar sobre arbitragem, principalmente em relação ao Brasil. A gente sabe muito bem, todo mundo sabe que a arbitragem do Brasil é tenebrosa. Talvez uma das piores coisas que a gente tem aqui, se tratando do esporte brasileiro, essa arbitragem bizonha que a gente tem aqui no Brasil. Mas quando a gente fala de árbitros ruins, a gente imagina erros para os dois lados, né? Erros favorecendo uma equipe, erros favorecendo outra equipe dentro do mesmo jogo. E o que a gente viu hoje de um jogo arbitrado pelo, gravem os nomes, Matheus Delgado Candansan. Vou repetir o nome dele. Matheus Delgado Candansan. O que a gente viu hoje por um jogo apitado por este jovem árbitro é uma das coisas mais bizarras que eu já vi em 37 anos de vida. Eu nunca tinha visto isso. Um árbitro fazer uma arbitragem absurdamente a favor de uma equipe em detrimento de outra. E isso não está virando coisas aleatórias, coisas espaçadas. Isso está virando uma rotina em jogos do São Paulo. Principalmente em jogos dentro da nossa casa. O São Paulo hoje como mandante, ele não tem poderio nenhum. Porque na dúvida de qualquer lance, o lance sempre é a favor do time adversário em relação ao São Paulo. Eu posso enumerar aqui para vocês o lance do Mirassol, do Galopo, o lance do Santos, agora contra o Palmeiras. Assim, Portuguesa, esse cara apitou o jogo contra a Portuguesa, foi a mesma coisa. Então assim, isso sai da esfera de ruindade, entra na esfera já de uma coisa talvez que o São Paulo precise investigar mais a fundo, sabe? Não vou ser leviano aqui de falar coisas aleatórias por conta da raiva, e eu estou completamente emputecido com o que aconteceu hoje no Morumbi. Não vou ser leviano aqui, mas o São Paulo precisa investigar. O São Paulo precisa ir atrás. O mínimo que isso pode acontecer e deveria acontecer é este senhor, que eu repito o nome, Matheus Delgado Candansan. Esse cara não pode nunca mais apitar no jogo do São Paulo, esse cara não pode nunca mais pisar no gramado do Morumbi, nunca mais. Ele pode nem sequer passar na calçada do estádio do Morumbi. Este senhor, esse jovem árbitro, melhor dizendo, Matheus Delgado Candansan. E aí, para completar o combo da incredulidade, a gente teve no VAR a senhora Daiane Muniz dos Santos. Vou repetir o nome dela. Senhora Daiane Muniz dos Santos. E essa senhora, no lance talvez mais absurdo da noite, na entrada criminosa do Richard Rios em cima do Pablo Maia, uma entrada que nem precisaria do VAR, uma entrada que, tipo, talvez o árbitro, se ele fosse bom e ele estivesse bem colocado, ele teria aplicado o cartão vermelho se ele não estivesse mal intencionado a favor do time do Palmeiras. A Daiane Muniz dos Santos nem sequer chamou o VAR. Ela nem sequer teve o trabalho de apertar o botão e falar: eu acho que você deveria reconsiderar esse lance, você pode olhar novamente. Ela nem se deu ao trabalho de fazer isso. Ela simplesmente deixou o lance acontecer e aconteceu. O pênalti do Murilo, para eu não falar bobagem, vamos lá, tem gente que até se tiver querendo dar o pênalti, pode dar. Para mim, não aconteceu absolutamente nada, porque o Rafael visa a bola, ele disputa a bola, ele pode ter encostado na cabeça do Murilo, mas o Murilo faz um carnaval depois do lance, e principalmente se vocês forem analisar o lance, o senhor Abel Ferreira, que é um palhaço, ele é um verdadeiro palhaço na beirada do gramado, ele faz um escândalo,
e a gente já sabe que daí ele vai para a coletiva, o peso que o Abel Ferreira tem hoje no futebol brasileiro. Então, a arbitragem, que é uma arbitragem bizonha, para não falar outras coisas aqui, acaba caindo no teatrinho do senhor Abel Ferreira, do português Abel Ferreira, que boa parte da mídia, se não a maior parte da mídia, acaba passando pano gigantescamente para o Abel Ferreira e suas peripécias, digamos assim, para deixar bem light o vídeo aqui, tá, gente? Para deixar bem light. Então, o senhor Matheus Delgado Candansan e senhora Daiane Muniz dos Santos, esses dois nomes precisam estar no quadro do Morumbi, porque esses caras não podem, esse cara e essa senhora não pode nunca mais apitar um jogo do São Paulo ou pisar no estádio do Morumbi. Eles não podem chegar nunca mais perto de qualquer situação relacionada a São Paulo Futebol Clube. Espero um trabalho muito forte da diretoria nesse sentido, porque é vergonhoso o que a gente viu hoje. É vergonhoso, para não falar outra coisa. E para eu terminar aqui o assunto arbitragem, que eu não suporto falar desses profissionais, desses maus profissionais, para deixar o vídeo bem educado, o lance do pênalti do Luciano, onde a senhora Daiane Muniz dos Santos ela decidiu acordar, ela estava no VAR dormindo, acompanhando o BBB no celular, alguma coisa assim, ela decidiu acordar, eu acho que talvez foi pênalti. Ela decidiu chamar esse senhor chamado Matheus Delgado Candansan. E aí este cara vendo a imagem, uma imagem que uma criança de 3 anos de idade daria falta, e se a falta aconteceu dentro da área é pênalti, acho que precisa desenhar para esses dois aqui. Esse cara contra-argumenta, ele contra-argumenta contra a imagem, ele briga contra a imagem. Por quê? Eu não sei dizer por quê. Ele deve ter alguma intenção para não marcar um pênalti que uma criança de 3 anos marcaria. E ele simplesmente pega, fala, não foi pênalti. A gente, nós torcedores, os profissionais, os jogadores do São Paulo, Carpini, comissão técnica, todos estamos nas mãos de gente como essa. Matheus Delgado Candansan e Daiane Muniz dos Santos. A gente está na mão de gente como essa. Um trabalho de uma semana inteira, com seriedade, com foco, com concentração, com entrega, com dedicação. Uma semana inteira de trabalho. Esses caras aqui, eles fazem o que eles bem entenderem. Eles chegam dentro do jogo e falam: hoje não quero... hoje o São Paulo não me desceu. Eu vou favorecer outro time. Não sei por qual motivo, não sei por qual razão, mas eles decidem o que eles querem fazer. E é assim, gente, é assim há muito tempo contra o São Paulo. Então, diretoria do São Paulo, eu peço encarecidamente, só no ajoelho aqui, porque senão eu saio do quadro da imagem. Eu peço para vocês fazerem o que forem para esses caras, o mínimo, esses caras nunca mais pisarem no Morumbi. O mínimo. Espero do fundo do meu coração que esses caras nunca mais apareçam próximo ao São Paulo. Porque, gente, tá virando, isso já passou do limite. Isso já tá virando caso de polícia se a gente começar a investigar mais a fundo. Dito isso, vamos lá. Vamos falar um pouco do jogo. O jogo, obviamente, foi completamente destruído pela má arbitragem. Eu vou falar assim, má arbitragem, tá? Vocês entendem tudo o que eu tô querendo dizer. Mas eu vou deixar como má arbitragem, tá? O jogo foi destruído pela má arbitragem. O São Paulo, é bem verdade que o começo do jogo, o São Paulo não se encaixou muito bem. De forma até surpresa, eu fiquei... O Carpini escalou o São Paulo num 3-5-2, 3-4, 2-1, alguma coisa assim, mas o Carpini colocou 3 zagueiros, isso eu achei muito interessante. Ele, de certa forma, espelhou o time do Palmeiras. Vendo a escalação do Palmeiras, eu pensei que o Palmeiras ia num 4-4-2, um 4-3-3, mas de certa forma o Piquerez era um terceiro zagueiro, né? Então o Palmeiras também foi num 3-5-2, num 3-4-3, e de certa forma o São Paulo espelhou. Só que o São Paulo demorou
para entrar no ritmo do jogo, demorou para entender um pouco o posicionamento do Palmeiras também. O Palmeiras começou melhor, teve 2 chances de gol e tudo mais, e aí o São Paulo foi entrando na partida e começou a melhorar, começou o seu desempenho crescer, e aí o São Paulo começou a dominar as ações, e principalmente depois do gol, um golaço do Alisson, o motorzinho do São Paulo. A partir daí o Alisson, que é merecedor demais desse momento que ele vive, o Alisson começa, ele faz o gol e o São Paulo começa a jogar, o São Paulo começa a controlar o jogo, as espetadas de Ferreirinha, o Lucas indo muito bem nas suas arrancadas tradicionais. O São Paulo começou a dominar as ações, principalmente no meio campo. O Palmeiras se viu perdido depois do gol e o São Paulo poderia ter aumentado depois na sequência. Terminou o primeiro tempo em alta e a partir do segundo tempo o Abel Ferreira faz as trocas dele, né? Tira 2 jogadores do Palmeiras, tira Marcos Rocha, entra Mike, tira mais um no meio que eu não me recordo, entrou Lázaro, parece. E aí muda um pouco o posicionamento dos jogadores do Palmeiras e o São Paulo de novo demora para entender como que a estratégia do Palmeiras ia acontecer naquele segundo tempo. Então, a partir dali o São Paulo se viu muito, muito vulnerável. Achei que o Thiago Carpini demorou para entender essa mudança do Palmeiras e fazer alterações. Ele começou a fazer algumas alterações e principalmente na entrada do Rames Rodrigues é que o São Paulo voltou ao jogo. Mas antes disso, o São Paulo acaba tomando esse gol bizonho, né, de um pênalti que eu jamais marcaria, e não estou falando com as cores do São Paulo, estou falando em qualquer situação. Para mim, esse pênalti não existe. E a partir dali, o jogo começou a ficar muito perigoso, mas quando o Rames entrou, e ele entrou muito bem de novo, as invertidas de bolas fatiadas, aquelas bolas que meio que cortam, né, as marcações. Cara, Rames dá outra dinâmica no jogo. Eu achei que o São Paulo ficou um pouco blocado, muito blocado, né? Então a parte da frente ali ficou muito carregada de jogador. O Rames, de certa forma, conseguia fazer essa distribuição, mas o Caleri faz muita falta, né, gente? O Caleri faz muita falta, esse cara de referência e tudo mais. Mas, de certa forma, o São Paulo melhorou na partida, merecia o segundo gol e não aconteceu porque essa arbitragem, que eu vou repetir o nome aqui pela última vez, o senhor Matheus Delgado Candansan e Daiane Muniz dos Santos fizeram a pataquada que fizeram no Morumbi. Então, gente, 1-1 com muita sensação de frustração, porque o São Paulo merecia muito mais, merecia ter vencido o jogo, e agora o São Paulo vai ter que jogar tudo na última partida, diante do Ituano, para conseguir a classificação, porque senão vai ser um vexame não se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então agora vai ter que trabalhar a semana toda visando esse confronto, para a partir daí zerar de novo nas quartas de final. Precisa ficar em primeiro no seu grupo e aí a partir daí conseguir remar e conseguir ir em busca do título paulista, que o São Paulo merece. O São Paulo merece, esse time merece, e se a arbitragem não atrapalhar, a gente pode gritar campeão de novo. Conto com a sua audiência, conto com o seu comentário, deixa aqui embaixo. A gente se vê nos próximos dias. Eu vou tentar respirar. Grande abraço, galera.